Essas crianças estão com bastante energia para gastar? A musiquinha que diz, né? Criança de Jesus tem energia para gastar. Esse soldado é assim, energia para gastar. Glória a Deus, né? Que Deus nunca falte saúde para elas, né? E eu creio que houve uma liderança religiosa, já houve líderes religiosos no passado, né? Que ainda essa semana, incrível, essa semana ainda vi um vídeo, né? Que foi a pastora Ana Paula Valadão que postou esse vídeo, né? E um jornalista famoso, acho que era um jornalista famoso, estava sendo entrevistado, assim, né? Na verdade, um jornalista estava entrevistando uma pessoa de renome, assim, um grandão, assim, né? Acho que era um político. E ele estava sendo entrevistado ao vivo, estava sendo transmitido pela TV, provavelmente. E ele deixou a porta do quarto onde ele estava fazendo a gravação encostado. E aí entrou um filho e depois entrou o segundo, né? E aí, estava ali transmitindo ao vivo. E o pai meio que se desconcertou ali, chamou a atenção da criança. E aí depois mostra um outro vídeo numa mesma situação, onde a pessoa também está sendo ali, estava ao vivo. E as duas crianças entraram, também eram dois filhos, entraram em cena. E o cara entrou na brincadeira ali com as crianças, né? E a moral do vídeo qual que era, né? Criança não é problema. Né? Porque tem pais que gravaram essa frase, né? Filho é problema. Então, se filho é problema, não quero ter muitos filhos, né? Porque filho é problema, né? E ali o propósito do vídeo, né? Filho não é problema. Né? Filhos, eles são herança do Senhor e eles são bênção, né? E essa idade é assim mesmo, né? Essa idade eles querem ter energia, eles querem pular, querem brincar. Então, faz parte, né? E a gente, é um processo que nós temos que passar, né? Estava falando para uma pessoa hoje de tarde, né? O Levi está com 9 anos e ainda quer dormir na nossa cama, né? Quer dormir na nossa cama. Que é um esqueletão da mãe, né? Então, e passa muito rápido, né? Passa muito rápido. Quando a gente vê, como diz uma música do Jesus Adler Romero, em breve sairão de casa. É uma música que ele dedicou para as filhas dele, né? E aí ele fala, em breve sairão de casa. Agora, o Jesus Adler Romero, que é um mexicano, né? É aquele que gravou aquela música Meu Universo, né? No original, né? O PG aqui no Brasil regravou ela. E ele agora já tem um CD novo, que agora as filhas já saíram de casa. E aí a música do CD novo dele, que agora não é mais CD, né? Mas enfim, né? Videoclipe, né? Já tem uma música nova dele que ele fala, né? Da sensação de ficar sozinho em casa com a esposa. Então já é um novo processo, né? Então a verdade é que a vida é cheia de processo. Né? Quando eu estou num namoro é um processo, quando eu caso é outro processo, quando nasce o primeiro filho é um processo, nasce o segundo é outro, aí depois o filho sai de casa é outro, né? E assim, e aí depois agora a gente vive o processo de cuidar dos nossos pais, né? Que nem eu hoje praticamente visito os meus pais 2 vezes por semana, ajuda a cuidar do meu sogro, da minha sogra que mora na minha casa. Então a vida ela é cheia de etapas, né? E não tem como fugir de nenhuma delas. Nós precisamos encarar cada fase da vida como sendo fases, etapas da vida, né? E não tentar fugir, né? Não tentar driblar isso, porque não tem como, né? Se a gente tentar fugir ou questionar Deus ou reclamar ou murmurar, não vai resolver, só vai piorar a nossa situação, né? Então a gente tem que entender que Deus nos está dando o privilégio de viver cada fase da vida, que a gente possa desfrutar desses momentos, né? Por mais difíceis que alguns deles possam parecer. Amém? Vamos abrir a Bíblia
Evangelho de Mateus 26, 31. Mateus 26, 31. Acharam aí? Mateus 26, 31. Vou falar em voz alta aí para te pegar tudo, tá, Anderson? Mateus 26, 31 diz assim, ó. Então Jesus lhes disse: todos vocês esta noite vos escandalizareis por minha causa, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressurgir, irei adiante de vocês para a Galiléia. Ao que Pedro lhes disse: ainda que todos se escandalizem por tua causa, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então lhe disse Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Amém? Vamos orar. Pode foguear para lá, um pouquinho para esquecer. Pai, em nome de Jesus, Pai, quero te agradecer, Pai, por novamente compartilhar uma mensagem no nosso coração. E quero te pedir mais uma vez que o Senhor realmente comunique com cada um de nós nessa noite o que o Senhor deseja comunicar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Ficar de pé. Então, Deus colocou no meu coração, né, essa mensagem, que é uma mensagem sempre atual, né, como toda a Bíblia Sagrada, né. Jesus, quando estava se aproximando a hora, né, de que ele seria preso e, na sequência, seria humilhado, torturado e depois morto, né, por causa dos nossos pecados, das nossas transgressões, ele primeiramente avisou a todos os seus discípulos, né. Ele disse: olha, todos vocês, né, engraçado que ele falou todos, não deixou ninguém de fora, né? Todos vocês, esta noite, né, se escandalizarão por minha causa. Pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Aqui, Jesus ele faz uma citação do profeta Zacarias, né? Quando ele disse está escrito, ele estava se referindo a uma profecia do profeta Zacarias, na qual ele disse, né, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. E isso é algo real, né? Quando, até mesmo nós pastores nos dias de hoje, né, quando o pastor é ferido, as ovelhas tendem a se dispersar, né? E isso é algo que se repete ao longo dos anos, né? E Deus, realmente, Ele nos fere, né? Deus nos fere. Eu creio que Deus nos fere para produzir em nós, pastores, né, uma transformação. Deus, Ele quer nos tornar semelhantes a Jesus. E para que a gente fique semelhante a Jesus, assim como o vaso, o oleiro muitas vezes ele quebra o vaso para fazer um vaso melhor, um vaso novo, Deus faz a mesma coisa com nós, né? E quando
um pastor é ferido, ou quando o oleiro quebra o vaso, nem sempre é tão fácil para uma ovelha, né, perceber que o seu pastor está sendo quebrado, perceber que o seu pastor está sendo reconstruído, ou perceber que o seu pastor foi ferido, né? A tendência de muitos, nesse momento, é se desviar, é se dispersar, né? Porque nem todos estão preparados, ou nem todos aguentam ver o seu pastor ou o seu líder sendo ferido, sendo machucado ou sendo reconstruído. Agora, o detalhe aqui é que não era um líder comum, era o próprio Jesus, né? O próprio Jesus que seria ferido. Agora imagina, se o próprio Jesus, quando foi ferido, todos se dispersaram, né? Imagine nós, né? Imagine nós, pastores comuns, perto de Jesus, estão muito longe, quando a gente é ferido, ou quando a gente é quebrado pelo olheiro, né? Ou quando Deus está nos fazendo um vaso novo, né? E foi o próprio Jesus Cristo que disse, né, para Nicodemos, né, necessário é nascer de novo. Então, o novo nascimento ele é uma doutrina bíblica, né? De tempos em tempos Deus vai nos levar a um novo nascimento. Agora, o processo de nascer de novo muitas vezes é dolorido, né? E nem todos querem se submeter ao novo nascimento. Nem todos querem se submeter a uma reconstrução. Porque se Deus perceber que nós não estamos de acordo com aquilo que Ele espera de cada um de nós, no individual, como foi pregado aqui sexta-feira passada, Ele vai nos quebrar e vai nos fazer de novo. Até que a gente fique do jeito que Ele quer. E esse processo de quebrar o vaso, fazer de novo, quebrar e fazer de novo, e nos reconstruir, eu acredito que vai ser até a volta de Jesus. Aqui no texto, Jesus Cristo, quando ele anunciou que ele seria ferido, e aqui ele estava falando que era muito mais do que uma reconstrução, ele seria preso, humilhado, torturado, por amor a cada um de nós, e finalmente seria morto e sepultado. Então Jesus, antes que isso acontecesse, ele pré-anunciou aos seus discípulos, né? E para surpresa de todos, Pedro, o famoso Pedro, ele se levanta diante de todos e declara: ainda que todos se escandalizem por tua causa, eu nunca me escandalizarei. E aí Jesus disse: em verdade te digo que nesta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E é sobre isso que eu quero ministrar nessa noite, assim, dar uma ênfase, né? Quantas vezes nós temos negado a Jesus, né? No nosso dia a dia, durante a semana, ao longo do mês, ao longo do ano. E eu entendo, eu sinto dentro de mim que à medida que a gente vai amadurecendo na fé, os anos vão passando, né? A maioria de nós aqui não tem mais nenhum bebê aqui, né? Todo mundo aqui já está, no mínimo, espiritualmente falando, no mínimo, eu imagino que Deus possa nos ver como jovens, né? Jovens, eu vos escrevi porque temos vencido o maligno, né? Agora, o que é de fato vencer o maligno? Vencer o maligno eu acredito que vencer o maligno diz respeito a eu desenvolver uma maturidade que o negar a Jesus, o negar a Cristo, ele não pode ser mais um hábito na minha vida. Se eu realmente atingir já uma certa maturidade,
eu não posso mais negar Jesus como, de repente, no início da minha fé. De repente, no início da minha caminhada, era comum eu tropeçar, pecar, pisar no tomate, como diz o gaúcho, né? E falhar com Deus, decepcionar Deus. Mas à medida que a gente vai amadurecendo na fé, como a gente sempre ensinou, desde o famoso pré-encontro, encontro com Deus, todo mundo aqui fez encontro com Deus? A Ivânia também fez, né? Todos aqui fizeram. Então não me lembro agora se é lá no pré-encontro, no pós-encontro, que a gente ensina, né, que o pecado na vida do cristão, ele deve ser um acidente. Eu posso até errar, eu posso até negar Jesus, eu posso até pecar, mas isso precisa ser um acidente. E eu pergunto, será que o negar a Jesus nos dias de hoje, para nós, tem sido um acidente ou tem sido recorrente? E aí eu vou fazer uma segunda pergunta. E aí agora eu quero a participação de todos vocês. Anderson, agora vem para cá. Eu quero nessa pergunta, todo mundo vai participar. Vou começar pela Sabrina. O que tu acha, Sabrina, o que é para ti negar a Jesus? Nos dias de hoje, para ti, Sabrina, o que tu entende por negar a Jesus? O que acontece na tua vida que quando acontece, poxa, neguei Jesus. Pisei no tomate. Vamos lá, depois o Anderson, depois a Vanessa, depois a Dona Ivânia. Todo mundo vai pregar e ajudar a pregar hoje à noite, porque a Vanessa já falou aqui no começo, né? Que ninguém acende uma luz e bota debaixo da mesa, né? Tem que botar num lugar alto para que todo mundo veja a sua luz. Então deixa a tua luz, tua pequena luz brilhar aí. Todo mundo vai deixar a sua luz brilhar. Vamos lá. Vamos lá, Sabrina. Contigo fosse eleita a primeira. Tipo, em mim eu nunca parei pra pensar quando eu estou negando Jesus, né? Mas, tipo assim, eu vou dar um exemplo. Como antigamente, né? Que nós tipo, crente raiz, nós vivia lá, assim, né? Tipo, muito bom essa fala. Vai pra igreja, tinha gente que ia pra igreja, só que pra o pessoal do mundo não ver que ele se converteu, muitos escondiam a Bíblia, tá entendendo? Acontecia muito isso, de tipo assim, um novo convertido, digamos, e tem aqueles amigos que estão ali no canto, aí ele vê, vai lá e diz, não, vou esconder minha Bíblia, né? Pra não ficar tirando onda de mim, ficar rindo, agora é crente, né? Não sei o quê, aí o pessoal escondia a Bíblia, né? Pra mim isso era negar Jesus também, né? Negar Jesus quando eu omito a minha identidade de cristão, né? Eu tento esconder que eu sou um crente, que eu sou um cristão. E escondendo a Bíblia é uma das maneiras de fazer isso, né? Ninguém precisa saber. Hoje, como tem a Bíblia no celular, né? Então, não preciso mais andar com a Bíblia de papel. Melhor assim, porque ninguém vai saber que eu sou crente. Então essa seria uma das maneiras de negar Jesus. Mais alguma maneira? Vamos lá. Mais alguma? Se tu é considerada crente raiz, tem que ter mais alguma aí. Tem uma coisa, né? Negar Jesus. Amém? Quer dar mais algum exemplo? Tipo assim, quando tem coisas que você deveria fazer mais para Jesus, digamos assim, eu tô com tempo sobrando, vou ler uma palavra, né? Não, aí eu paro e digo assim, não, dá um tempo de eu assistir uma série, tá entendendo? De vez você sabe que tá, digamos assim, em dívida, né, com Deus, que você tem um tempo para estar com Ele, aí você deixa pra fazer outra coisa, tá entendendo? Como se fosse fora do mundo. Tenho pouco tempo para estar com Deus, e aí o pouco tempo que eu tenho, em vez de eu usar aquele tempo para estar com Ele, eu prefiro ir para uma série, né? E assistir uma série na Netflix ou na Prime ou sei lá o que for. Então, uma segunda maneira de negar Jesus. Agora vamos passar para o Anderson. Como é que se nega Jesus, Anderson? Dá aí para nós aí alguns exemplos aí. Um exemplo bem simples é quando eu sei
que Deus não aceita, que Deus não permite eu fazer, e eu faço. Eu acho que nessa parte, quando a gente comete algo que eu sei que eu estou fazendo, mas mesmo assim eu estou fazendo, né, eu estou negando o que Deus quer passar para mim, negando a palavra de Deus. Né? Então esse daqui, esse que eu estou falando, é um exemplo que geralmente quase todos cometem. Né? É isso. Esse seria um exemplo. Amém. Como diz a palavra, né? Aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado, né? E quando eu sei o que eu devo fazer e não faço, eu peco. E quando eu sei aquilo que eu não posso fazer e faço, eu também peco, né? Então, é o famoso pecar por comissão e pecar por omissão. Amém. Vanessa, contigo agora, mulher de preto. Vou dar às vezes por exemplos assim, tipo, for assim no dia a dia. Quando a gente perde a paciência, tipo, vamos dizer assim, quando eu perco a paciência com os meninos ou com meu marido, é algo que eu me vejo assim, que é algo que eu fiz de errado, aí é algo que eu sei que Jesus não aceitaria isso, porque né, Jesus ele é manso, a gente tem que ser como ele, né, na verdade, ser manso, paciente, né, ter paciência. Eu vejo por as atitudes assim, quando a gente se estressa, não tem paciência, quando a gente desrespeita alguém, mais coisa, eu estava pensando ali, Um detalhe que é bom lembrar dentro dessa fala da Vanessa, para vocês que são mães, né, e pais, né, a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Então, o irar não necessariamente é pecado, porque nós somos seres humanos, o próprio Deus se ira, né? Então, diante de uma situação plausível, diante de uma arte muito grande de um filho, ou até mesmo do cônjuge, ficar irado não é pecado. O pecado é o que eu vou fazer depois da ira, né? Por exemplo, eu posso deixar essa ira passar e disciplinar o filho com uma varinha, ou com um chinelinho, ou com uma cinta, conforme cada um prefere, mas sem ira no coração, sem ódio, né? Porque eu não devo bater nunca no filho com ira, com ódio, né? Porque senão eu posso até espancar, machucar, né? Mas a ira em si não é problema. O problema é quando eu perco o domínio próprio e aí a ira se... Mas não é ofensa, né? Porque aí tem pessoas que ofendem, né? Sim, aí eu posso estar magoando alguém, né? Criança, ofendem a pessoa, né? Isso, aí sim. Questão de ofensa, né? Exatamente. Questão... Aí eu sim, eu posso... você tem que agir o domínio próprio, né? Quando eu perco o domínio próprio, eu machuco alguém, magoo, né? E aí eu posso realmente estar dando mau testemunho e negando a Jesus. A ofensa, a falta de amor ao próximo, né? A falta de perdão também, né? Porque Deus, na Bíblia diz que a gente tem que perdoar, né? Porque Deus nos perdoa todos os dias, né? A gente peca, a gente erra. E eu vejo que Deus, ele nos perdoa todos os dias. E muitas vezes nós, seres humanos, somos incapazes de perdoar as pessoas. Então ali a gente está deixando de seguir algo que Jesus quer que a gente faça, né? E que a gente podia ser mais parecido com ele. A falta de perdão, a falta de amor ao próximo, essas questões assim. Amém. Glória a Deus. Quando eu não perdoo, então eu estou negando a Jesus. E quando eu não estou amando o meu próximo como ele deveria ser amado, eu também estou negando a Jesus. Dona Ivânia, quando é que a senhora já negou a Jesus? Como é que se nega a Jesus? Tem algum exemplo? Eles já falaram tudo aí. Então. Já falaram tudo? Sim, acho que sim. Porque é assim mesmo. A gente, às vezes, já não pode negar nada. Porque ele vê tudo, sabe tudo, então. Ele é sobre
natural, né? Então é tudo. Só ele. Só também para falar. No meu caso, né, o que mais me perturba dentro de mim, né, é uma sensação e ao mesmo tempo uma convicção de que nós muitas vezes estamos andando em círculos, como aquele povo no deserto, né? E a gente não consegue avançar. A gente está repetindo ciclos e muitas vezes cometendo os mesmos erros e a gente não consegue avançar. Deus quer nos levar para uma nova fase, um novo ciclo, um novo nível, um novo momento de romper, de frutificar, de florescer e frutificar. E parece que é como se a gente não conseguisse ir para o novo nível que Deus está esperando de nós. E eu sinto que isso acontece porque para a gente ir para um novo nível daquilo que Deus quer, espera de nós como igreja, eu vou precisar romper com algumas práticas do passado, alguns hábitos velhos, substituir hábitos velhos por hábitos novos, práticas velhas por práticas novas. Ou seja, eu vou precisar ter que pagar preço, né? Tem algumas mudanças que Deus espera. E eu sinto que eu tenho sempre uma sensação que a gente não está conseguindo, né? Não está conseguindo abrir mão de alguns hábitos velhos e substituir por hábitos novos, né? E eu entendo que isso também é negar Cristo. Se Deus falou algo com a gente, se tem algo que Deus já falou, Ele já comunicou, seja através do pastor, seja através do profeta, seja pela voz do Espírito Santo, através da leitura bíblica, ou até mesmo ouvindo uma mensagem de alguém, que o Espírito Santo testificou no nosso coração, eu estou esperando isso de você, né? A partir do momento que Deus falou, será que Deus precisa falar a segunda vez? Terceira vez? Né? E no Evangelho de Marcos, diz que o galo ia cantar 2 vezes. Né? Aqui no Evangelho de Mateus, diz antes que o galo cante. Né? 3 vezes me negarás. Né? Então, Pedro não negou uma vez só. Ele negou 3 vezes. Né? E eu acho que isso, infelizmente, acontece quando a gente repete o erro. A gente está cometendo, está fazendo a mesma coisa que Pedro, né? E eu sinto que Deus, nesse tempo, Ele está esperando de nós, como igreja, né, o arrependimento verdadeiro. O verdadeiro arrependimento. Né? Um arrependimento genuíno. Porque esse Pedro aqui, ele ainda não estava convertido. Pedro que negou a Cristo 3 vezes, ele não estava convertido. Tanto é que depois que Jesus morreu, o galo cantou, ele viu que pecou, ele chorou amargamente, mas depois da morte de Jesus, a Bíblia diz que ele voltou a pescar. E o voltar a pescar significa voltou a praticar o que ele fazia antes, né? E aí Jesus aparece para ele na praia, ele estava nu, e aí então Jesus chama ele, prepara lá um peixe para eles, né? Ali Pedro, ele percebeu que Jesus realmente tinha ressuscitado, e aí Jesus, na mesma quantidade que ele negou a Cristo, 3 vezes Jesus chama a atenção dele, né? Pedro, tu me amas? Né?
E aí ele disse, Senhor, eu te amo. Então apacenta os meus cordeiros, né? Isso a gente lê no Evangelho de João, capítulo 21, né? João 21, 15, né? João 21, 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Jesus não perguntou para os outros, ele perguntou para Pedro. Por quê? Porque Pedro foi o que tinha negado, né? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-me, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe, Simão, filho de João, amas-me? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, ama-me, apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela terceira vez, Simão, filho de João, amas-me? Simão entristeceu-se por Jesus ter perguntado a terceira vez, amas-me? E respondeu, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Então aqui Jesus, na mesma quantidade de negações de Cristo, de Pedro, Jesus, na mesma quantidade, ele pergunta 3 vezes, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. E aqui a gente sabe que Jesus deixa essa instrução, mas a gente lendo os outros evangelhos, a gente vai ver que Jesus pede para que os discípulos ficassem reunidos no cenáculo, até que do alto eles fossem revestidos de poder, porque sem o Espírito Santo eles não conseguiriam cumprir a missão deles. E aí então, depois de alguns dias, o Espírito Santo vem no cenáculo, e aí então aquelas aproximadamente 120 pessoas, e Pedro estava no meio, eles são revestidos com poder, eles são batizados com o Espírito Santo, e aí então, aquele Pedro, que havia negado a Cristo 3 vezes, ele então ali, ele é transformado. Ele não é mais o mesmo Pedro. E a Bíblia diz que numa só pregação em Atos dos Apóstolos, né, numa só pregação de Pedro, a Bíblia vai dizer, né, que aproximadamente quase 3.000 pessoas se converteram, né? Em Atos dos Apóstolos, né? A pregação de Pedro também foi sobre arrependimento, né? Atos 2:38, ele disse, né? Pedro, né? Agora já não é mais o mesmo Pedro. Arrependei-vos e cada um de vocês seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa diz respeito a vocês e a vossos filhos e a todos que estão longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Com muitas palavras dava testemunho e os exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Olha só. Aquele Pedro que negou Jesus, depois de passar por um processo de conversão, arrependimento, recebeu o Espírito Santo, ele não era mais o mesmo Pedro. Numa única pregação, quase 3.000 almas se converteram. Então, Cristians Unidos, eu acredito que nesses dias, Deus quer levar a igreja dele, e aí eu me incluo, né, como um partícipe da igreja, a um processo de transformação, de arrependimento genuíno, de mudança verdadeira. Uma mudança que seja perceptível, né? Uma mudança genuína que as pessoas possam sentir. Esse Pedro aqui era outro Pedro. Então, era uma nova pessoa, né? Quando Jesus disse para Nicodemos, necessário é nascer de novo, é porque aquele Nicodemos ali, que estava diante de Jesus, ele não podia herdar o reino dos céus. Ele precisava passar por um processo de transformação, onde ele se transformasse em um novo homem. E eu acredito que Deus espera isso de nós nesse tempo, né? Uma mudança que as pessoas realmente possam ver uma nova Vanessa,
uma nova Ivânia, um novo Christian, um novo Anderson, uma nova Sabrina, um novo Mateus. Né? E essa mudança, amados, só Deus pode fazer. Se é verdade que Ele é quem opera o querer e o efetuar, nós não temos poder para nos autotransformar. Agora, o que a gente deve fazer? Nós precisamos nos render. Assim como Jesus, a Bíblia diz que como uma ovelha muda, ele foi levado diante, dos seus tosquiadores e ele não abriu a sua boca. Ou seja, Jesus se rendeu completamente ao que Deus tinha para a vida dele. Eu sinto que Deus espera que nós possamos, nesse tempo, nos render. E permitir realmente Deus nos reconstruir, fazer de nós um vaso novo. Enfim, que Deus possa fazer de nós o que Ele quer. Para que a gente não venha realmente negá-lo. Eu creio que a melhor forma da gente, a maneira mais, talvez, simples, da gente não negar Jesus, é se render, permitindo que Ele faça o que Ele quer fazer. Se a gente conseguir se render e deixar Deus, faz em nós o que Tu queres, eis-me aqui. Eu creio que a gente já vai estar dando um grande passo. Estão conseguindo entender? Está dando um grande passo nesse propósito de realmente obedecer a Deus e estar disponível para que Ele faça de nós o que Ele quer fazer. E aí se cumpra aquela canção lá do começo, quando a gente cantou a oração do Pai Nosso, Na oração do Pai Nosso a gente diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então essa é uma oração meio que diária minha, E eu estou sempre ali lutando com Deus, lutando contra a minha carne, lutando contra a minha alma, lutando contra o meu eu interior e dizendo para Deus, Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, não permita que a minha vontade seja feita, mas que seja feita a tua vontade. Porque a minha vontade, ela pode conflitar com a vontade de Deus. Aí eu não quero conflitar com a vontade de Deus. Eu quero que seja feita a vontade dele na terra como é feita no céu. Amém? Vamos dar as mãos? Dar as mãos para a gente orar. Nós vamos orar que Deus nos ajude para que a gente não venha negá-lo. Eu sei que a Bíblia diz que não há um justo sequer, não há ninguém que não peque, mas cedo ou mais tarde a gente vai acabar tropeçando, vai acabar errando, mas tropeçar e errar, eu acho que é diferente de negar. Negar é a gente realmente desistir do que Deus tem para as nossas vidas. Isso que seria uma verdadeira negação. Porque tropeçar, todos nós vamos tropeçar. A Bíblia diz, tem um salmo que diz que o justo até 7 vezes tropeçará. Então tropeçar, errar, isso faz parte da caminhada. Mas que a gente não venha negar, que a gente venha realmente se render para que Ele possa realmente cumprir os propósitos que Ele tem para a nossa vida. Essa semana eu estava ouvindo uma música do CD do Diante do Trono, que fala, a letra da música diz, Deus tem um plano para cada bebê antes mesmo de nascer. Então, Davi, no Salmo 139, ele disse, quando eu era uma substância informe no ventre da minha mãe, todos os dias a meu respeito já estava escrito. Então, eu quero crer que Deus, assim como para Davi, Ele tem um plano para cada um de nós, como está escrito lá em Jeremias, bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Então Deus tem planos de paz, Ele tem um plano para cada um de nós. Agora, Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Se eu não quiser viver o plano dele, e se eu quiser viver o meu plano, Deus vai deixar. Agora, se eu me render e permitir que o plano dele se cumpra na minha vida, por isso que talvez é uma situação que confunde muito a mente dos crentes,
quando chega essa época de virada do ano, né? Ah, eu vou fazer o meu planejamento para 2026. Eu posso fazer um planejamento para 2026 se esse planejamento estiver alinhado com o propósito de Deus para a minha vida. Agora, se eu quiser fazer um planejamento para 2026 completamente fora daquilo que Deus tem para a minha vida, não vai dar certo. Aí vai chegar o final do ano e eu vou estar lá chorando pitangas. Por que o meu plano deu tudo errado? Por quê? Porque o meu plano não tinha nada a ver com aquilo que Deus, com o plano de Deus. Né? E por isso que muita gente, quando chega dia 31 de dezembro, está frustrado. Por quê? Porque a pessoa sai fazendo um plano, sai fazendo metas, sem consultar Deus. E se eu fazer plano e metas sem consultar Deus, vai dar problema. Né? Vai dar. A Bíblia diz que o nobre projeta coisas nobres. Então, fazer planos, sonhar, é bíblico, né? É de Deus. Mas que os nossos sonhos e planos, as nossas metas, né, estejam alinhados com o coração de Deus. Amém? Que a gente se renda ao plano maior, né? Que é o plano dele para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos nessa noite, Pai, nos render diante da Tua santidade, diante da Tua grandeza, diante da Tua palavra e diante dos planos que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Ajuda-nos, Pai, a não Te negar, Pai. Nós não queremos Te negar. Nós não queremos pecar contra Ti. Nós não queremos fazer a nossa vontade, Pai. Nós queremos fazer a Tua vontade, assim na terra como no céu. Nós queremos, Pai, nos render completamente aos planos e propósitos que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Nós sabemos que nem sempre é fácil, Pai, porque foi o próprio Jesus Cristo que disse que no mundo nós teríamos tribulações, nós teríamos aflições, não seria fácil, mas se o Senhor venceu o mundo, nós também podemos vencer o mundo, Pai. Então, em nome de Jesus, ajuda-nos a vencer o mundo, assim como Jesus venceu o mundo. Ajuda-nos, Pai, a avançar, ajuda-nos a nos render, ajuda-nos a vencer, ó Pai, a nossa carne, a nossa fragilidade humana, as nossas fraquezas, Pai, para que de fato nós possamos nos render por inteiro ao Teu plano, ao Teu propósito, aos Teus sonhos, às Tuas metas para as nossas vidas. É a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós te pedimos, não nos deixe cair em tentação, não nos deixe Te negar, Pai. Nós queremos ser fiéis até a morte, conforme está escrito na Tua palavra. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa de glória. Nós queremos, Pai, ser fiéis até a morte, Pai. Aumenta o nosso temor, Pai, porque está escrito, o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Amém.